Eu tô falando do disco do Paul Simon, There Goes Rhyming Simon, que é, na discografia, é o terceiro disco solo dele, mas é quase que praticamente o segundo, né? Ele lança um antes da dupla com o Garfunkel, depois ele faz a dupla, faz aquele sucesso absurdo, monstruoso, e aí termina a dupla, ele lança o Paul Simon, que é esse disco que eu tava dizendo, de 72, que eu adoro. É um dos meus discos. Eu nunca fiz e nunca vou fazer, eu acho, uma lista de 10 mais da vida, mas seria Estaria lá. forte candidato a entrar. Uh, e, e aí ele lança na sequência esse disco, que é maravilhoso também. É um disco. Eu gosto muito que ele tem essa coisa também que a gente estava falando de pegar diferentes estilos e processar no estilo dele, né? Então, e é um disco que a ordem das músicas tá legal, porque tem baladinhas um pouco mais suaves, mais sensíveis, com músicas um pouco mais animadinhas. O tom do disco todo é um disco. Não é um disco melancólico, assim Ele é como. leve, né? Ele é um disco leve, um disco bom de botar para ouvir. As letras dele são muito boas, eu gosto muito das letras e das rimas do Paul Simon também, gosto Uhum. bastante, mas tem uma influência do reggae que já tinha aparecido em Modern Child Reunion, do disco anterior, né? Ele teve pela Jamaica. No mês passado, o Wailers ficou em primeiro lugar aqui no nosso retrospecto, então o reggae estava surgindo para o mundo também, Sim, e acho ele que era o pega Catch a Fire, né? Que o Catch a Fire, isso, o tava Catch a Fire. estourando no mundo E inteiro. aí ele traz essa sonoridade também pro som dele, que acaba dando essa não revigorada, mas né, dando um ar diferente. Enfim, é isso. Eu só peço que ouçam Cara, o disco, porque é muito bom. e Agora eu quero brincadeiras saber por que que o Lúcio não botou exato, Agora eu brincadeiras à preciso parte, saber. assim, eu tenho, cara, A eu capa não, não é legal, isso eu concordo. Assim. É interessante, mas interessante, não é sim. legal. Mas eu não sei nem explicar, cara, é aquelas coisas assim de, sei lá, às vezes eu crio um ranço com alguns artistas, assim, que eu sei que são bons, porque quando eu paro pra ouvir eu gosto, entendeu? E às vezes o Paul Simon tá um pouco nesse muro assim de indecisão, assim, de novo, se eu tivesse lá em 73, eu acho que eu teria comprado outros 10 discos antes de comprar esse do Paul Simon, é apenas esse exercício. Mas, cara, é um disco muito bom, é muito bom, saca? Eu acho que ele tem E, de novo, o Paul Simon é outro cara que sempre foi muito esperto e muito feliz, melhor dizendo, com os músicos que acompanham ele, sabe? Tu começa a olhar as fichas técnicas de álbum, e esse aqui não é diferente, cara, só tem músico de primeira. Então não tem como não ter uma qualidade. É uma questão muito de vibe, do mood, de repente, assim. Eu poderia ter entrado na minha lista, mas, de novo, acho que tem outros discos que eu teria comprado em 73 e não e teria comprado um pouquinho depois, assim, no final do ano eu estaria comprando esse do Paul Simon, assim. Mas, de novo, é um artista que, cara, eu não sei, eu tenho essa rebeldia, digamos assim, com alguns artistas que eu sei que são bons, eu sei que eu vou gostar, mas eu tenho até uma certa preguiça de começar a gostar, ou até um medo de também ter que comprar de novo um monte de disco, assim. Eu já tô nessa fase, assim, tipo, cara, eu sei que é bom, mas não me deixa escutar, assim, pra eu não ter que ir atrás dos plays, assim, saca? Mas, de novo, acho que não sei a ideia, agora fica bem aqui, não sei se ele mereceria ser o melhor de maio de 73, mas para nossa lista aqui acabou casando e casa bem, assim, eu acho que ele inclusive, né, ele abre muito bem essa diversidade que está nesse mês de maio, né, de 73, assim. Foi uma boa desculpa, né? Foi bem, foi bem, foi Foi bem. bem, né? Poderia ser outro? Poderia ser outro, poderia. Também acho que poderia ser vários outros. Acho que toda a nossa primeira lista talvez não, mas o João Donato certamente poderia ter sido o primeiro, Uhum. All Green também poderia ter sido o primeiro, Com e certeza. algum outro também. Mas, claro, tem isso, né? O Zé teria as suas razões também, o Zé colocou na sua primeira posição o disco,
Ufa, ia ser E, os dois pra cima de mim, acabando com a minha ia carreira ser, aí, ia né? ser total, total. Ia ser um massacre. Aí, Massacre! acho até que tu combinou com o Zé pra ele não tá aqui pra não Foi ficar. isso, eu mandei por carta um vírus pra ele lá. Mas é isso, eu acho que vale a pena. Bom, a gente tem agora essa facilidade de que, claro, é outra coisa, né, Lúcia? Ainda mais tu que é colecionador, a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. É massa ter o disco, né? É outra coisa, assim, também botar o disco para ouvir, mas a gente tem a facilidade hoje de conseguir ouvir nas plataformas, de ter essa Adoro. acessibilidade mais fácil. Então, deem uma chance, botem para rodar, se tem uma caixinha de som ali, deixa de canto, Ou que, que, coloca é, nos que é um ouvidos e disco que sai se pra uma presta caminhada, assim, que é um que é disco que se presta para isso também, né? Não é todo disco que tu deixa rodando ali na sala enquanto tá. verdade, verdade. Ele é um disco que Faça isso depois da live, quando você for cozinhar o seu isso, ao mesmo jantar, tempo que ele tem né? arranjos muito bacanas, Eles são enfim, sempre... Cara, ele é muito bem com gravado, instrumento, né? muito. Eu acho que é uma... A dosagem dos instrumentos está muito boa, né? Exato, e que é E um aí, quando tu ouve mérito com dele, né? atenção, tu percebe essas nuances dos arranjos, mas ao mesmo tempo, se tu quiser lavar a louça ouvindo ele, tá tudo Exato, certo. exato. Mas acho que tá aí, Eduardo, para mim, pelo menos, um dos grandes méritos. De novo, apesar de eu não ser um cara que queira acompanhar, digamos assim, o Paul Simon e tal, sempre que eu escuto, e seguido eu acabo escutando em algum momento da vida e tal, cara, me chama sempre muita atenção isso, até pela simplicidade, mas é uma simplicidade muito bem Elaborada. arranjada, elaborada, sabe? Eu acho que, de novo, ele sempre se cercou muito bem de músicos que acompanham isso durante toda a carreira, sabe? Inclusive tem muita coisa de referência que eu até me lembrei agora, por exemplo, do baterista, o Steve Gadd, né, que toca com ele em todos os álbuns, acho que ele tá nesse álbum também, assim, que esse tempo, ano passado ou retrasado, eu presenciei um workshop de um dos maiores bateristas do mundo, que é brasileiro e aqui gaúcho, o Kiko Freitas, né, que toca com o João Bosco e tal, e ele usou durante o workshop dele uma das músicas do Paul Simon, né, To Be a Lover, lá agora me fugiu o nome, tu deve saber esse nome. Não vou, acho que eu não vou conseguir pegar agora de Many Ways to Say Goodbye to 50 a Lover. Ways 50 Ways, isso aí. to Leave Your Lover. To Leave Your Lover, que é uma bateria muito intrincada, sabe? Cheia de detalhes, tanto é que um dos grandes bateristas, né, contemporâneos, digamos assim, da atualidade, não por ser brasileiro ou por ser gaúcho, né, por isso, mas que é reconhecido em listas, saiu como o maior baterista de samba do mundo, né, o Kiko Freitas. É um assombro, é um assombro. É um assombro. Eu vi ele, eu já tive a oportunidade de vê-lo ao vivo também. É E surreal. é surreal. Eu costumo brincar, porque eu conheço ele, assim, pessoalmente, assim, eu já falei pra ele, cara, às vezes tô te vendo, parece que tu é um povo que sai um terceiro braço, assim, porque tu faz umas coisas que não tem explicação, né? E aí, voltando a isso, eu assisti, cara, há 2 anos atrás, na Fábrica do Futuro, no aeroporto, um workshop com ele, que ele usava exatamente uma das faixas, essa faixa do Paul Simon, né, 50 Ways to Give a Lover, que tem essa bateria, então tu realmente entende como músicas aparentemente muito simples são dificílimas de executar, né? Ele faz aquilo que não é simples parecer simples, né? Exatamente, né? Então eu acho que, para mim, pelo menos, tem muito isso em toda a carreira do Paul Simon, né? Foi um cara que na simplicidade do que se escuta, por trás disso tem muita informação, tanto na música quanto na letra, né? Pô, as letras são, né, geniais, assim. Então eu acho que eu tô me redimindo contigo e com o Zé Pedro. Não, mas eu não tô mentindo, eu tô falando a verdade, assim, realmente eu acho que tudo isso é uma questão mesmo de mood. Não, é isso. Eu entendo porque acontece E muito essas tuas listas são com muito todas loucas, as né? Dá bandas. vontade de a gente ouvir tudo e tudo parece bom, assim, quando a gente chega nas A gente últimas, assim, e eu tem. brinco muito, e a gente brinca com isso, cara, no dia da live,
tu vai rever a lista e tu já pensa, poderia ter botado aqui, bem isso. mexido, que Porque vai mudando. porque a música tem muito isso também, né? Tem do Exato, dia depende de que tu como tá do mais dia. afim de uma coisa, mais afim Se tu de me pedir pra outra, fazer né? uma lista disso dos Beatles, ela vai mudar todo dia. Vai ter Aham. um primeiro lugar diferente, assim, se eu fosse fazer isso, assim, ou Beach Boys, Kings, E só para explicar a capa, porque ela parece umas coisas meio aleatórias jogadas, e é mais ou menos isso, porque são, na verdade, ele tá fazendo aqui, a capa tá fazendo alusão a algumas músicas do disco. Aí tu tem Take Me to the Mardi Gras, aí tu tem essa máscarazinha de carnaval aqui, aí tem American Tune, aí tem essa referência à bandeira dos Estados Unidos, Kodachrome, tem essa lente de câmera, tem a One Man's Ceiling is Another Man's Floor, aí tem essa cadeira no teto, essa cadeira no normal aqui, enfim, e aí eles resolveram fazer dessa forma, acho que Poderia não ser foi. essa capa, né? A capa poderia ser só essa das cadeiras, que eu acho linda essa imagem. Poderia, poderia ser só, talvez não entraram num acordo e daí resolveram É. botar tudo, A não gente tem sei. essas opções, qual que a gente põe? Não sei, põe Bota todas. todos, pode ter sido isso, mas enfim, essa foto ia ser legal, acho que se Uhum. fosse essa, enfim. Mas o disco é muito, muito bom, ficou no nosso primeiro lugar, ouçam Paul Simon e todos os outros que vocês não vão se arrepender, eu tenho certeza.